A gente já vai colocar na tela exatamente todos os cenários possíveis, tá? Até para o gremista ter alguma esperança ou ver a realidade saber como é para dura. quem que ele né? acende a vela. Para quem que ele acende? E são muitas, hein? Não é só uma, não. Mas antes de eu chamar o Flávio Ortega, que está na Neoquímica Arena, a gente viu que os corintianos, eles encheram o estádio, né, Ortega? Com essa história também de dar o troco no Grêmio. Foi um sentimento de que o troco foi dado ou um sentimento de que tá difícil pro Silvinho, hein, Ortega? Tudo bem, Bruno? Grande abraço. Boa tarde a todos aí no estúdio também para o Fã de Esportes. Eu acho que é uma mistura dos dois sentimentos, né? Aqui, claro, pela forma como aconteceu, né? O golaço do Renato Augusto, o fato de o Grêmio não vencer, isso o torcedor entende que complica demais a situação gremista nessa luta pela permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, animou bastante o torcedor, né? Era outro clima depois do 1-1. Até o resultado de 1-0, né? Que dominou praticamente quase todo o jogo, né? Era um clima de apreensão, até de algumas críticas ao Silvinho, né? Até porque o time não respondeu toda a festa, né? Tudo que o torcedor fez fora de campo, né? Foi realmente uma mobilização muito grande. A polícia tentou impedir a entrada dos caixões de papelão, mas muitos conseguiram entrar também, bexigas, enfim, aconteceu muita coisa. Só que aí com 1-0 para o Grêmio, né? Essa festa acabou diminuindo um pouquinho, né? O torcedor foi ficando um pouco mais desconfiado que o rendimento não estava legal e o Corinthians não fez um bom jogo, né? Não teve uma tarde aqui brilhante, longe disso. E aí com o resultado de empate, aí assim a coisa, o torcedor que estava guardando, né, todo aquele grito de Grêmio Série B, Arerê vai jogar a Série B, muita coisa foi dita aqui, ele jogou isso para fora com o golaço do Renato Augusto. Obviamente que não foi o resultado que o torcedor do Corinthians esperava, porque já queria, né, que a vitória decretasse o rebaixamento do rival. Aproveitando nisso, o torcedor já está indo embora, vou aproveitar para a gente passar um pouquinho do clima aqui, né, ouvir alguns depoimentos. Estou aqui com a família que vai falar um pouco para a gente justamente nisso, né? O torcedor veio para ver a queda do Grêmio. Ela não aconteceu, mas até o Bruno perguntou lá para mim no estúdio. O empate te deixou com uma sensação, pelo menos, de que contribuiu, talvez, o Corinthians para esse rebaixamento? Contribuiu muito. O Grêmio precisava... O Corinthians precisava da vitória para rebaixar de fato o Grêmio, mas ajudou muito a permanecer e não deixar subir. O Grêmio na Série B, provavelmente, e é isso aí, vai Corinthians. O time está classificado para a fase de grupos da Libertadores, mesmo com esse empate aqui. Do que você viu aqui, do que você tem visto dos jogos, assim, esse trabalho melhorar um pouco, melhorar muito, com o Silvinho, sem o Silvinho, o que você acha para a Libertadores do ano que vem? Bom, eu acredito que para o Corinthians continuar tem um desempenho bom. É preciso que tenha algumas mudanças com a posse do Silvinho como técnico do time, mas hoje foi muito emocionante por ter sido logo no finalzinho do segundo tempo. Foi uma energia muito legal e eu espero que dê tudo certo nos próximos jogos. Gente, muito obrigado, bom retorno para vocês. Então é isso, um pouquinho aqui do clima, né, do que foi com o torcedor, né, que lotou aqui a arena, 43.980, o público pagante, né, foi o maior público desde a volta do torcedor aqui ao estádio pós fechamento dos portões na pandemia. E uma informação importante, né, Bruno, com esse resultado, né, a classificação para a fase direta, para a fase de grupos diretamente, né, na Libertadores da América, e já existe até uma conta interna no Corinthians dizendo que é uma possibilidade de o time ficar no pote 2 pela classificação no ranking da Conmebol. Claro que isso vai ser assunto aí para as próximas semanas, para as matérias do Sport Center, mas devolvo aí para vocês justamente com esse sentimento do torcedor, né? Eles queriam já o rebaixamento hoje aqui do Grêmio, não foi possível, mas o empate limpou um pouquinho a barra do time que dentro de campo não jogou bem. Volto com você, Bruno. Certamente, Ortega, a gente vai discutir muitos potes. E curioso é que 14 anos depois, né, 2007, foi 1-1 também. Então, o resultado repete, boa. E o Corinthians pode rebaixar o Grêmio, né? Basta o Corinthians permitir um ponto ao Juventude, o Corinthians contribui para o rebaixamento do Grêmio. Então, o Corinthians devolveu o resultado e pode devolver o rebaixamento na quinta-feira. O Edu de Menezes está lá acompanhando o Grêmio. Estamos ansiosos também, Edu, para ver os gremistas fazendo as contas. E o Denis Abraão, né? Porque ele gosta, né? Ah, hoje ele vem, hein? Hoje ele vem. Hoje ele vem que Vamos vem, esperar. Até estava comentando com o Zupac, né? Vamos esperar para ver mais uma. Ele disse que os corintianos iam torcer pro Grêmio hoje. Ô, Edu, os corintianos, você que estava aí, acompanhou de perto. Os corintianos torceram pelo Grêmio, Edu?
Não, em nenhum momento. Aliás, Bruno, boa tarde para você, para o Zupac, Zé Elias, abençoadozinho. Daqui a pouco também a Renata vai falar com a gente de arbitragem. Ninguém torceu para o Grêmio, obviamente, exceto a torcida do Grêmio, que estava aqui um bom número. Inclusive, quando saiu o gol do Corinthians, aos 40 do segundo tempo, eles foram convidados a se retirarem. Então, a polícia está monitorando muito a saída da torcida do Grêmio. Tivemos aqui cerca de 2.500 torcedores do Grêmio, que estavam junto até de outras torcidas, né? Palmeiras, São Paulo, né? Teve até uma reunião muito perto ali de uma das torcidas organizadas do Palmeiras e eles vieram para cá. Claro que o clima, como já disse muito bem o Ortega, era de decisão, mas o Grêmio até conseguiu controlar um pouquinho, né, esse clima, até olhando para o lado do Grêmio, com o Diego Souza jogando demais, né? O Diogo Barbosa também jogou muito, mas dava para ver que a referência era o Diego Souza, que reencontrou o Cássio. Já que a gente falava tanto de reencontros, fiquei aqui pensando também, falei até com alguns companheiros, imaginando uma bola semelhante àquele Corinthians e Vasco, se fosse Grêmio e Corinthians, se ele saísse de novo na cara do Cássio ali, o que ele ia fazer. Mas aí, obviamente, que não aconteceu, porque depois no bate-rebate ele acabou fazendo o gol do Grêmio. O Grêmio que hoje manteve uma base que atuou nas últimas rodadas, com o Wagner Mancini também enfrentando aqui a torcida do Corinthians. Vocês falaram do Denis Abrão, mas o Wagner Mancini soltou que a torcida do Corinthians não ia jogar. E jogou. A torcida do Corinthians jogou demais. A gente viu aqui muito isso acontecendo, bem pertinho dele. Claro que o gol do Grêmio deixou o Mancini grande. Aos 40 do segundo tempo, toma um empate, aí volta tudo de novo. O Grêmio, que para essa partida, né, teve um jogo até muito frio, né? Conseguiu controlar muito, mas agora olha para a tabela de classificação e vê a situação caótica, delicada. Vamos lembrar aqui ao Fã de Esportes que o Grêmio, com 40, né, até os 40 do segundo tempo, vencia. Mas agora o Grêmio está dependendo de resultados, uma combinação de resultados. O Grêmio enfrenta o Atlético Mineiro na última rodada, mas vamos relembrar que Cuiabá, Juventude, Bahia, ninguém pode pontuar. Enfim, é uma situação muito delicada. Agora, o Diego Souza estava jogando muito, muito mesmo. Mas aí entrou o Borja, o possante Borja, é aquele mesmo Borja, né? E alguns torcedores gremistas já ficaram ansiosos para ver como seria o Borja. Pois bem, foi dele o lance que ele perde, chance de matar fazer o segundo gol. Ele toca atrás do seu companheiro e aí o Corinthians tem um contra-ataque, a possibilidade de fazer o gol. Depois disso, o Wagner Mancini, eu olhei muito o comportamento do Borja, realmente apagou aí o Borja, que já entrou na situação, né, até com 25 do segundo tempo para substituir o Diego Souza, não jogou bem e aí apagou de vez. Wagner Mancini conversando muito com o Borja para tentar resgatar este espírito. Então esse é o ambiente de um Grêmio que agora segue trabalhando, até quinta-feira vive essa angústia, mas hoje nesse reencontro o Diego Souza podia brilhar, mas aí tem o possante Borja, meus amigos, e ele aqui foi muito criticado também, os companheiros olhavam muito para ele. E uma observação também, Bruno, meus amigos, o Rafinha hoje tomou um cartão, mas ele ficou todo momento conversando com o árbitro. A torcida do Corinthians queria muito a expulsão do Rafinha, não aconteceu e ele até deixou o gramado substituído. Então é um Grêmio que precisa controlar também as emoções para a sequência dessa reta final de Campeonato Brasileiro. Bruno, meus amigos. Oi, Edu, valeu, hein? A gente vai falar bastante dessa questão da arbitragem com a Renata também, tá? Vamos ver então a situação do Grêmio, tá? Olha lá, Zinho, o que o Grêmio precisa para não cair. Então, se Cuiabá e Juventude empatarem, eles têm ainda 2 jogos. Empatarem amanhã. Se empatarem amanhã, o Cuiabá com Fortaleza e Juventude ou o Juventude Fortaleza, com São Paulo... na mesma situação do Corinthians, já garantido em fase de grupos. Tá. Né? Se empatar, se um dos dois empatar, já era. Caiu, tá? Se Cuiabá e Juventude perderem... Amanhã, se os dois pontuarem. Se os dois... Os dois têm que pontuar. Se um perder, o Grêmio tá vivo ainda. Exatamente, boa. Se Cuiabá e Juventude perderem, o Grêmio precisa ganhar a última rodada do Galo e torcer para 2 de 3 times perderem. Cuiabá e ou Juventude e ou Bahia. Se só um dos dois pontuar na segunda, o Grêmio vai ter que vencer na última rodada e ainda contar com as derrotas de Cuiabá, Juventude e Bahia. Zinho, tudo bem, o time foi lá, jogou bem, né? Vem jogando bem e aí a gente tem a sequência toda, tá? Os jogos de amanhã,
Atlético Paranaense, que também ainda está nessa disputa, tá? Contra o Palmeiras, já de férias, né, Zupac? Opa! O São Paulo contra o Juventude, Cuiabá e Fortaleza. E a última rodada aí, ó, Sport e Atlético Paranaense. O São Paulo joga com o América, o Bahia joga com o Fortaleza, o Juventude com o Corinthians, o Cuiabá com o Santos e o Grêmio com o Galo. É difícil, né, Zinho? Apesar aí do ponto conquistado, dos 2 últimos bons jogos. Assim, precisa de muita coisa, hein, Zinho? Eu vou te falar a verdade, é tanta combinação que a cabeça esquentou aqui. Verdade que dentro de campo o Grêmio não está fazendo, né? Por mais que vocês estão até elogiando aí, que o Grêmio tem jogado bem, que melhorou com o Wagner Mancini, eu particularmente não consigo enxergar isso. Eu acho que assim, não é porque melhorou do que fazia com o Filipão que está jogando bem, é porque estava jogando muito mal, estava muito ruim. Né? Então, assim, melhora um pouco, a gente acha que está jogando bem. Não acho. Assim, o segundo tempo mesmo me chamou muito a atenção, porque o Corinthians não fez um brilhante jogo. O jogo foi até mais ou menos, né? Um jogo bem de muita pegada, discussão, confusão. Eu esperava muito mais do Corinthians, porque jogava em casa para ganhar o jogo, toda essa rivalidade criada. Porque o Grêmio rebaixou lá atrás. A torcida foi, incentivou e o Corinthians não correspondeu. Também não fez um grande jogo. O Grêmio, bem arrumadinho, bem postado, jogou até melhor que o Corinthians no primeiro tempo. E aí, volta para o segundo tempo, baixa suas linhas ainda mais, faz uma marcação, fica querendo sustentar 1-0 e não repete o que fez no primeiro tempo. Então, por isso que eu digo, não acho que o Grêmio faz um grande jogo. Não acho. Se ele mantém o que ele fez no primeiro tempo, ele até ganharia o jogo, poderia ter feito mais gols. Mas não fez isso. Joga mal o segundo tempo, recua demais. As mudanças do Wagner Mancini contribuem para isso. Ele bota a Vila Sante, tudo bem, tirou o Thiago Santos, que já tinha cartão, com medo de expulsão, mas bota o garoto, né, mais um volante. Aí depois tira o Diego Souza, cansou. Mas esse momento, né, da corda no pescoço, tem que ir até o final. O Diego Souza fazia um bom jogo. É melhor o Diego Souza cansado do que o Borja entrando, que não rende, que não joga. Então o Diego Souza, que fazia um bom jogo, está lá na frente, segura os zagueiros, tem uma característica mais forte de prender os zagueiros, tirou, botou o Borja, que não faz isso, trouxe o Corinthians para cima, aí o Silvinho começou a botar atacante, tirar volante, os caras não chegam mais. Né? As mudanças que o Silvinho faz é tudo visando isso, buscar o empate. E é premiado com um golaço, mesmo não fazendo um jogo brilhante, mas buscou mais o gol. Né? E o Grêmio agora fica fazendo essas contas todas. Eu acho assim, dentro de campo não vejo um Grêmio para reagir, ganhar do Atlético e ter que acontecer tanta coisa. Eu falo isso com a dor no coração, porque eu joguei durante 3 anos no Grêmio. Né? Olhando para o time do Grêmio, a gente fica assim... Vocês citaram alguns times aí, Juventude, o próprio Cuiabá, o próprio Bahia, que tem até um elenco um pouquinho melhor. Eu olhando os 2 times hoje em campo, as escalações, fazer um duelo jogador por jogador, fica muito igual o time do Corinthians com o time do Grêmio. E olha que, de repente, o Grêmio ainda até ganha em muitas posições. Mas olha a situação que está. A cartilha foi bem feita, né? Para a queda acontecer. Pode até, futebol acontece de tudo, eu acho muito difícil.